seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou recebendo novamente aqui o Dr. Renato Koprovski. Vamos mudar aí, prosseguimento aí nesses vistos, os novos vistos, as alterações de vistos. Vamos falar hoje sobre os nômades digitais. Dr. Renato, muito obrigada novamente. Vamos lá, vamos falar sobre os nômades? Vamos em frente. Então, para todos vocês, saudações. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar participando do seu canal, levando conhecimento, trocando informações, porque é assim que a gente faz o conhecimento chegar ao seu destino. Não é? Conhecimento não é para ficar no livro lá na estante, é para ser Exato, fazer essa difundido. comunidade ali de pessoas bem informadas crescer, não é isso? Exatamente isso. Então, Muito vamos falar obrigada. hoje. Vamos lá. Vamos falar sobre, então, esse novo visto. É um visto que já existe? É visto novo? Como é que funciona isso, doutor Renato? Olha, eu vou dizer o seguinte: o visto com o nome Nômade Digital é novo, mas todos nós sabemos que isto já era aplicado no passado, antes de ser criado o visto de Nômade Digital. Por quê? O visto de Nômade Digital tem regras diferentes da maioria dos outros vistos, e tem uma parte muito grande que é igual, exatamente igual a todos os demais, todos os documentos, todos os requisitos, mas ele tem algumas características próprias. E antes, não é? Até o dia 30 de outubro, vamos dizer assim, portanto, hoje ainda está valendo, ele era aplicado por tabela. E por que eu digo que era aplicado por tabela? Quem é nômade digital e queria vir a Portugal, ele podia se beneficiar de um visto já existente que permitia o trabalho independente. Por exemplo, que é um visto categoria D2, para aquele que vem com um trabalho subordinado ou trabalho independente. Isto já existia. Portanto, não havia problema algum em eu ser considerado um profissional independente, com uma atividade nessa área normalmente não regulamentada, portanto, ela não requer, como um advogado, por exemplo, que precisa da ordem dos advogados, da inscrição de um engenheiro, de um arquiteto. O nômade digital é aquele cidadão que normalmente trabalha na área da informação e que não é uma profissão regulamentada. Portanto, poderia vir como um profissional de atividade independente. Então, a gente podia já aplicar este visto no passado, para quem atua nesta área. Só que agora o Estado português resolveu criar o visto próprio para esta categoria. E aí vem todas as regras, agora as condições. E aí está. Então, eu já pergunto logo para o senhor, o que veio nessa nova categoria? Quais são ali os pré-requisitos para se encaixar num nômade digital e vir morar aqui em Portugal, então? Bem, primeira coisa que eu quero lembrar, ele é um visto de residência. Portanto, ele não é um visto temporário, ele é um visto já se enquadra como um visto de residência. E sendo um visto de residência, ele já passa a absorver todas aquelas situações, documentos, provas e requisitos de um visto de residência. Tá? Então, ele já vem ajustado para isso. Bem, ele pode ser um profissional tanto independente quanto um profissional subordinado. E aí, mais uma vez, se explica por que a gente usava o D2 antes. Serve tanto para uma categoria como para outra. Então, isso aí quer dizer que eu posso ter ou a minha empresa própria ou posso trabalhar para uma outra empresa, ser contratada de uma outra empresa, é isso? Sim. O nômade digital, ele pode ser um profissional liberal, portanto, é aquela pessoa que não tem contrato contrato subordinado, contrato de trabalho, CLT. Tá? Ele não é empregado de ninguém. Ele é um profissional liberal. E ele atua nesse segmento. Então, ele pode, sim, aplicar o visto de residência na categoria nômade digital. E daí nós vamos ver em seguida quais são as condicionantes para o nômade digital. Mas ele pode também ser funcionário de uma grande empresa. Eu sou funcionário, trabalho para a Google e, sei lá, estou chutando aqui. E venho para Portugal, porque eu quero morar em Portugal, mas continuar trabalhando para a Google lá no exterior. Interessante e importante,
ele não pode exercer esta atividade, sendo subordinado ou não, para uma empresa que tenha o tomador do serviço dele, ou seja, para quem ele trabalha, esta empresa não pode estar sediada em território português. Tem que ser no exterior. Então, essa é a primeira coisa. Até porque se ele é contratado aqui em Portugal, tem um visto ali que é o visto de trabalho, que ele já pode Exato. ir. Aí ele vai para a categoria, aí ele vai para o D2, visto de trabalho normal subordinado. Ele vem aqui, vai ser contratado pela empresa como um funcionário. Exato. Então, a primeira coisa ali tem que ser uma empresa, ou a empresa própria, ou uma empresa que esteja fora de Portugal. Sim. Sempre quem recebe o serviço que vai ser prestado por este nômade deve estar no exterior. Por exemplo, no Brasil é comum, e aqui também não deixa de ser diferente, eu trabalho na área da informação e eu presto um serviço para uma empresa aqui de Portugal. Lá no Brasil, ele presta serviço para uma empresa no Brasil. O visto de nômade digital tem como regra e condição básica que eu não posso prestar serviço ou ser contratado por uma empresa de Portugal. Eu posso, sim, sair do Brasil, vir a Portugal e continuar prestando serviço para a empresa brasileira, como subordinado ou como independente. Tá? Entendi. Então, esta é uma condição que é inicial. Se eu não tiver essa condição, eu já não me encaixo como nômade digital. Então, eu tenho que vir com a categoria D2. Tá? Ótimo. O tomador lá fora. E ele pode, o tomador deste serviço, ou seja, para quem eu trabalho, ele pode ser tanto uma pessoa coletiva, uma pessoa jurídica, como nós conhecemos no Brasil, como pode ser uma pessoa independente. Eu posso, como é conhecido aqui, uma pessoa singular. Não necessariamente eu tenho que trabalhar para uma grande instituição, para uma grande empresa. Pode ser para um microempresário, pode ser... Né? Isso não importa. Eu posso tamanho da empresa, então, sou livre, não tem problema. uma vez que esta pessoa esteja lá fora. Certo. Eu venho para Portugal, mas o meu cliente deve estar lá fora. Tá? Então, esta é uma das condições para esse visto. Como dito, ele já é um visto de residência, está classificado assim pela lei portuguesa. E com relação aos documentos, aqui nós temos todos os documentos com visto convencional. Aquilo tudo que a gente, inclusive, já trouxe ali nos outros vídeos, lá no primeiro, para a procura de trabalho, a gente fala bem, né? O passaporte, as fotos, a registro ali da Polícia Federal, mostrando que você, o registro criminal, tudo isso, né? Permanece. Tudo isso se aplica também a esse visto. Certo. Seja ele, visto para nômade digital, aplica-se essas condições. Depois nós temos um detalhe que muita gente se assustou quando viu isto, quando tomou conhecimento disto, porque isso também não foi dito lá no início, mas só foi aparecer na regulamentação. Como nos demais vistos, eu preciso demonstrar meios de subsistência, não é? Até o estudante precisa fazer isso. Din-din, isso não escapa. Não há Estado que viva sem din-din. Eu preciso fazer o quê? Comprovar rendimentos médios mensais. Eu quero saber aí, doutor, qual é o valor exato que está pedindo aí nesse novo visto? Quanto que a pessoa tem que receber por mês? Ou pode ser o salário, pode ser o faturamento dela, eu estou entendendo isso. Agora, qual é o valor, então, que vem ali no regulamento? Muito bem. Quando nós falamos de valores, nós falamos do bolso, falamos do lucro, falamos dos impostos, falamos de uma série de situações. E o que o Estado português pretende com esse visto para o nômade digital é que ele apresente rendimentos que são considerados uma média mensal, portanto, não significa que todos os meses ele tenha o mesmo valor, mas é uma média mensal, que corresponde a 4 vezes o valor mínimo mensal garantido. O que é o valor mínimo mensal garantido? É o salário mínimo que nós conhecemos no Brasil. Aqui em Portugal, este valor corresponde a 705 euros neste momento. Em 2022,
€705. Já, 705 claro euros. que Para no próximo ano já 2023, vai aumentar aí um pouquinho. já vai Uhum, aumentar um pouquinho, e assim sucessivamente, de acordo com certo. aquilo que o Estado português, né, concede de aumentos para o salário, que é o mínimo considerado aqui em Portugal. Pois Então, bem, esse nômade ele tem que ter 4 vezes €705 por mês, uma média, como o senhor falou. uma média. É um valor Média, considerável. exato. São 4 vezes o valor mínimo mensal garantido. O que é, então, o valor mínimo? São €705. Se eu pegar e multiplicar os €705 por 4, nós vamos chegar a €2.820, Euros. que é a média mensal do faturamento que esta pessoa precisa comprovar Uhum. para que ela possa, então, obter o visto de nômade digital. Isto significa, traduzindo em reais, Ah, isso. traduzindo para reais, para o nosso grande público, que é o público brasileiro, não é? Aham. Que há certamente uma série de outras nacionalidades que acompanham o vosso canal, Uhum. Aham. mas o brasileiro é o nosso principal foco, não é? E aí, se falarmos em reais, nós estamos falando algo em torno de R$ 15.000 de faturamento médio mensal. Isso, É isso. isto que deve ser Aham. comprovado. Ok. Perceba que É, não já é... faz ali uma linha de corte onde, infelizmente, não é todo mundo que tenha um trabalho, seja, né, pela empresa própria e que trabalha ali em casa, ou mesmo seja contratado, como o senhor falou, né? É possível ser contratado por uma outra empresa, desde que Sim, você trabalhe, não importa de onde você está trabalhando. Se você vai trabalhar ali em home office, você já pode tentar aplicar para esse visto, mas tem que vir, então, aí uma média mensal de mais de R$ 15.000, né? O equivalente ali é €2.820. euros. A base tem que ser sempre o euro, não é? Porque é Hum, isso que está estipulado em lei, e a moeda europeia, a moeda portuguesa, portanto, é essa que prevalece. Isso pode ser 15 mil, pode ser 14 mil, pode ser 16, isso vai depender da variação cambial que vem aí nos exato. próximos meses, nos Ainda temos próximos anos. essa questão, né? Vemos aí o euro ali ter uma volatilidade, uma mudança, né, da cambial ali, com a questão também Sim, do real, essa situação de final de ano, de eleição e tudo mais, você vê também constantemente, né? Tudo que afeta essa questão do dólar, euro e real. Então, se a pessoa recebe em real, tem que vir preparado ali, sabendo que tem que estar sim. 2.820 a média. Então, são quantos meses? Já temos isso no regulamento, não? De uma média de quantos meses? São, no mínimo, 3 meses. Certo, os Ou últimos seja, nos 3 últimos meses você 90 tem ali dias, de nota fiscal, de contrato, né, tudo. de prestação de serviço, uma média, então, de €2.820 por mês, ou o equivalente em outras moedas, né? Aqui, Exato. eu vejo muitos Sim, brasileiros que trabalham para os Estados Unidos, então ganham em dólar, mas é isso, a média ali é sim. €2.820 hoje, 2022. Exato, porque o que acontece? Ah, eu trabalho para os Estados Unidos e recebo em dólar. Ok, não tem problema algum. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a paridade entre o câmbio do dólar e o Certo? câmbio do euro, verificar qual é, e no final ele precisa demonstrar 2.820. Ponto. Esse é Ok. o valor que ele tem que ter como base. Pode ser Uhum. mais? Pode. Menos é que não pode. E Certo. terceiro, 2.820 euros não é pouca coisa, é bastante. Uhum. Se considerarmos que existem pessoas no mercado da informatização, da Sim, informática, da TI, como é chamada, é, aqui em Portugal, que sequer recebem 2.820 euros por mês. é verdade. Recebem menos do que isso. Uhum. Então, digamos assim, que a intenção do Estado é trazer para cá pessoas que tenham realmente capacidade, que tenham condições de se manterem, de se sustentarem no Estado e que não virem um peso para o Estado. Né? Então, eu tenho que ter capacidade. Se eu não tenho capacidade, não venha. Na verdade, isso eu diria que é uma regra geral para qualquer tipo de visto, para qualquer condição.
Nós falamos bastante antes, um pouco, né, a respeito disso. Falamos no vídeo que tratava do visto de estudo, já falamos do visto quando procurar trabalho em Portugal. Gente, Portugal é caro, Portugal não é barato, faz parte da Europa, a Europa é cara. A Europa vive um momento atípico, né, nos últimos anos, pelo menos, nós estamos entrando aí numa época de inflação alta, em razão de guerra, em razão de ainda resquícios da época do Covid, quer dizer, de alguma maneira essa conta tem que se pagar. Exato, e a gente vem assistindo tudo isso, tanto nos arrendamentos, quanto no supermercado, nas compras, na gasolina e tudo mais. Então, tem que realmente vir preparado, mas, de fato, então, esse visto específico para nômades digitais, ele pede ali que tenha um faturamento mensal que é razoável. Se você vai pegar ali para brasileiros, né, acaba... A média mensal tem que ser esse valor. Se a média não alcançar isso, então está fora. Vamos procurar o próximo visto para ver ali o que atende. Vamos ver o que eles vão aprontar na próxima. E ficar atentos para segunda-feira. Quem sabe, né? Na segunda a gente tem novidades. E aí a gente volta a conversar. Para atualizar tudo direitinho, a gente olhar ali o checklist dos documentos, vamos ver ali se vê alguma coisa diferente, né? Para facilitar ou, às vezes, até para dificultar. Então, ficar atento. Ficar atento, exatamente. É isso que precisa. E depois, ele precisa também demonstrar o quê? A residência fiscal dele. O Estado português vai exigir que ele comprove qual é a residência fiscal dele. Onde é que ele está contribuindo? Se é lá no Brasil, se ele tem residência fiscal, se ele vai trazer a residência fiscal dele para Portugal, aonde é? Isto também é um comprovativo. Entendemos, né, até o momento de que esta prova será feita diante do quê? Da apresentação da declaração de imposto de renda. E aí, né, nós entramos numa outra seara, que é o brasileiro não gosta de declarar imposto de renda. Não só o brasileiro, muita gente. Tá? Eu falo do brasileiro porque eu sou brasileiro, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é, e a gente joga muita coisa por debaixo da mesa. É verdade. E não é diferente. Então, o que acontece? Eu preciso demonstrar. E aí vem a situação, eu faço a declaração de isento, posso dizer que entreguei, não declaro aquilo que eu ganho, e aí o governo vai fazer a continha aqui, ele vai dizer, mas espera aí, cadê aqui não fecha. Você não consegue comprovar isso. Você não tem contrato disso. Porque se o trabalho for desempenhado para uma pessoa coletiva, então meu cliente lá na ponta é uma empresa, eu vou ter que trazer como prova, no momento do visto, uma outra coisa que é o quê? O contrato que eu tenho com esta empresa. Eu preciso do contrato de trabalho e eu preciso, se for subordinado, uma declaração de empregador para comprovar o quê? O vínculo laboral que eu tenho. Então, perceba que o visto de nômade, ele traz algumas situações bem pontuais. Se for trabalho subordinado, eu preciso do contrato de trabalho, ou seja, eu tenho a minha carteira, ou se não é uma carteira, eu tenho um contrato, porque eu tenho uma empresa, então eu tenho que declarar isso, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que comprovar qual é o vínculo que eu tenho, qual é o faturamento que eu tenho. E o faturamento deve ser aquele ou mais, de preferência. Se não, não tem visto. Tá? Entendi. Agora, se eu for um trabalhador independente, tá? O Renato não tem carteira de trabalho, não tem contrato de trabalho. Ele é independente. Então, ele precisa trazer o quê? O contrato de sociedade. Eu tenho que ter, pelo menos, uma empresa constituída minha, né? A NEI, por exemplo. Sim. Os contratos de prestação de serviço com os meus clientes. Eu tenho lá 10 clientes. Eu vou apresentar os 10 contratos que vão trazer os meios necessários, dentro da média mensal, 4 lá. Então, eu vou conseguir comprovar isso para quem eu trabalho, o meu contrato, o contrato da empresa e um demonstrativo dos serviços que eu presto para essa uma ou para as várias entidades.
Olha. Ou seja, eu vou ter que fazer prova de que realmente eu trabalho nesta área, de que eu estou legalmente habilitado para isso, de que eu contribuo ao meu estado de origem para isso, de que eu declaro estes valores, de que eu tenho contrato, ou isso, ou nada de visto. Muita gente pensava também que isto era a festa do, né? Agora vai. Não é. Não é. Ninguém dá nada de graça. Isso não existe. Sempre há regras, sempre há condicionantes para que alguma coisa eu consiga. E aqui nós temos isso. Além do que, sempre deixo aberto de que podem algumas regrinhas serem criadas dentro destas situações que nós vimos e que podem ainda apertar um pouco mais, um pouco menos o cerco. Tá? Eu A nunca gente me vai esqueço. ver ali o que é pelo CEF ou pela VFS, né? A gente vai olhar ali a checklist ali, o que vai vir. Eu digo mais até pela VFS do que pelo CEF, porque o CEF ele está estritamente subordinado à regra legal, lei e regulamento. O que está ali, o que não está, não. Não pode se inventar nova. E se eles inventarem alguma coisa, o cidadão, evidentemente, que tem todo o direito de recorrer aos órgãos, às instâncias superiores e dizer, olha, isso aqui está errado, estão me exigindo uma coisa que sequer está na lei. Então, isso é possível. E, aliás, isso acontece às vezes. Já tivemos casos em que a empresa o cidadão pediu, estabeleceu, abriu uma empresa em Portugal, tudo certo, tudo funcionando. Aí ele foi, né, porque é condicionante para um visto de empresário que ele abra uma empresa em Portugal. Ele abra uma conta em Portugal para depositar o patrimônio da empresa, o capital da empresa. E tudo isto feito, o cidadão vai lá e pede o visto. Aí a tal da VFS resolve dizer para o cidadão que a empresa dele não pode estar estabelecida num determinado endereço. Mas por quê? Aonde está isso na lei que não pode? O cidadão foi lá e mudou o endereço da empresa. Aí tu vai fazer a defesa dele. Mas ele não podia ter mudado no curso do processo. Ué, mas sequer existe lei dizendo que ele não pode fazer isso. No final, o processo virou nada, o cidadão veio como turista e a empresa estava aberta e veio para cá e se resolveu. Mas perceba que eles criam determinadas situações que acabam constrangendo o requerente, quem assessora, porque daí nós temos que intervir, né? Temos que fazer a defesa desse processo, e muitas das vezes por situações que sequer estão na lei e que não há a mínima previsão de que eles possam criar este empecilho. Mas eles criam. Então, quando tem, às vezes, um bom assessoramento, um bom ofício, uma boa carta, uma boa petição, justificando, resolve. Mas quando o cidadão está desamparado da assessoria, né? Quando ele não tem algum assessor, algum advogado, que tenha a possibilidade, o conhecimento para fazer a defesa e bater de frente com quem está exigindo uma coisa que é ilegal, ele acaba desistindo do processo. E isso levava muita gente a vir como turista, infelizmente. Entendi. Porque criam-se dificuldades que não são sequer questões que estão colocadas na lei e no regulamento, que são os dois instrumentos que devem ser aplicados. É óbvio que, como a gente sempre falou, alguma coisinha pode ser criada. O cidadão, por exemplo, vou voltar a falar do termo de responsabilidade. O cidadão que assina tem que demonstrar as condições. Como? O que ele precisa apresentar? É o extrato bancário? É o IRS? Isso não foi dito. Então, é aí que vem normas internas do órgão responsável. E ainda podem surgir ali nesse processo. Não, e certamente... Você vai começar, de fato, a pedir esses novos vistos, as alterações, que a gente vai saber, de fato, como é que vai funcionar determinada coisa, né? Exatamente. Entendi. Então, isto vem. Isto é inevitável. Alguém vai ter que dizer como eu faço. Né? Então, essa e questão isso nós de ter ou a empresa ou trabalhar para outra pessoa, tem que ter aí. Então, provavelmente, você vai ter que mostrar os 4 últimos... você acha que... Bom, o senhor falou ali, né? Tem que mostrar os rendimentos, os contratos. Você acha que são os 4 últimos meses de notas fiscais? Você acha que também pode vir tudo isso? Pode ser.
Pode que eles criam lá, bem, eu quero os últimos 6 meses, por exemplo, do faturamento. Você tem que me provar, você tem contratos vigentes, porque senão ele vai lá e fabrica um contrato na segunda-feira, dia 31, e no dia 1º ele está pedindo visto. Exato. Tem tudo isso, o contrato, qual é a vigência deste contrato, qual é o termo, né, de início e de fim do contrato, porque o povo é muito criativo. É deveras criativo. A gente vê cada situação que, né, passa por isso. Como é que criaram, como é que chegou até lá? Então, alguém vai ter que dizer, né, olha, o processo deve ser instruído com o contrato, ok? Está na lei. Mas este contrato, como a lei não diz nada, nós vamos dizer o seguinte, nós queremos uma validade no mínimo de 6 meses. Ou o contrato já deve estar estabelecido há tanto tempo. O vínculo laboral deve estar estabelecido há tanto tempo. Algumas coisinhas vão ter que aparecer para dar, vamos dizer assim, uma garantia. E clarear, né? Tornar o processo transparente para todos. E eu, certamente, ainda continuo apostando de que no dia 31 de manhã, né, quando nós aqui em Portugal já estamos trabalhando, às 8 horas da manhã, logo ali por volta de umas 11 horas, meio-dia, quando a gente abrir aquele site bonito da VFS, estejam lá nos documentos necessários, naquela bolinha que tem lá no site da VFS, os documentos, efetivamente aquilo que eles vão pedir. E aí nós começamos a clarear o processo. Entendi. Se não for no dia 31, talvez dia 1º, vai. Mas eu espero que 31 esteja. Assim como o tal do manifesto de interesse que deve ser feito no site do IFP, que também não está disponível. Assim, existe um, né, que já foi criado há um tempo para atender a uma necessidade em razão da guerra na Ucrânia e tal, já foi falado amplamente aí na internet, criaram uma ferramenta para que estas pessoas se candidatassem à busca de empregos. E é basicamente isso que deve ser aplicado. Talvez venha aí uma tradução na página, que já deve estar sendo feita, deve estar pronta, e que na segunda-feira vai aparecer, está aí. É assim que funciona, é assim. Tá? Não dá para aplicar ainda, eu não fiz nenhum pedido pela plataforma, porque não está válido. Eles vão, evidentemente, vai dar problema. Mas na segunda-feira, certamente, nós vamos testar isso, para ver se funciona. Tomara. Doutor Renato, para a gente finalizar aqui, eu queria muito entender, então eu já tenho ali os documentos principais sobre o nômade digital, mas eu queria entender se ele também se beneficia de alguma coisa quanto à CPLP, né, a Comunidade de País de Língua Portuguesa. Se eu sou brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana, tenho ali, eu sou cidadã de um país de língua portuguesa, eu tenho algum privilégio, algum benefício em relação ao visto de nômade digital? Ou, nesse caso, não? Tem todos os direitos que tem qualquer cidadão da CPLP para qualquer visto. De forma bem abrangente, é isso. Por quê? O que acontece? Vamos voltar ao ponto. Tá? Existe uma série de vistos, os vistos Schengen, os vistos temporários, de curta duração, e os vistos de residência. Pronto. São os vistos existentes. Dentro deles, vários tipos, eu chamo de categorias. Dentro de um visto de residência, tem várias possibilidades. De estudo, de emprego, trabalho, investimento, tem para o religioso, tem para quem vive de renda, para quem é aposentado, tem de tudo. Agora, então, tem uma lista gigante. Pronto. Acrescentaram, né, o busca e acrescentaram o nômade digital. Bem, o que vai acontecer? Todos os que são membros de países de língua portuguesa, desta comunidade, têm benefícios, seja qual for o visto que ele vai buscar. Boa. Perceba que não foi criado um visto chamado visto CPLP. A gente fala visto CPLP, mas isso é a maneira, é o que todo mundo fala, visto CPLP, visto... Não existe visto CPLP. Existe, sim, um visto ao qual podem ser aplicados benefícios para quem é daquela categoria. Exato. Então, se eu sou membro da CPLP, eu vou lá e pego um visto de procurar trabalho e aplico as vantagens do CPLP a esse visto. Se eu não sou parte desta comunidade, eu vou pegar o visto de procurar trabalho e vou fazer aquilo que a lei previu.
Vou seguir as regras normais. Vou fazer um visto para estudante. Normal. Eu vou pegar um cidadão que é sei lá, do Vietnã. Ele vem para cá para estudar. Pode vir, claro. Ele vai pegar as regras normais. Isso. Um por um os itens. Ah, mas agora vem um angolano para fazer o mesmo visto. Opa, o angolano dispensa isso, dispensa aquilo, dispensa o outro, pode vir o termo, não precisa de seguro, não precisa de viagem de volta. Aí vem a vantagem. Então, a vantagem... Então, só aqui, ó, porque o senhor falou rapidinho, é claro, a gente já trouxe esse assunto nos outros vídeos, mas para quem chegou ali agora, está nesse vídeo aqui, esse aqui sobre nômade digital, já tem vídeo falando sobre o visto com as mudanças para estudo e também o de procura de trabalho. Mas esse aqui, quem caiu aqui de paraquedas, só vou falar bem rapidinho, hein? Se a pessoa, então, tem ali o benefício pela CPLP, é cidadão, não precisa ter é só quem nasceu no Brasil, não, tem a cidadania brasileira, a cidadania de algum país de língua portuguesa, pode ter ali a dispensa do seguro viagem, embora a gente também já conversou aqui, e super recomendo, né, continuar tendo, mas tem o benefício de tirar isso, a passagem de volta, não precisa mostrar, então, a passagem de volta, e se tiver uma carta convite, um termo de responsabilidade de alguém aqui de Portugal, fica dispensado dos meios de subsistência. Estou certo? Falei alguma coisa errada? Está certíssima. Está certíssimo. É bem isso. Né? Essas pessoas, então, têm estes benefícios. E um detalhe, esses dias até, agora me lembrei de um caso em que a pessoa chegou para mim e disse, Renato, esses vistos novos, eu tenho interesse em um determinado tipo de visto, sou membro, né, de país CPLP, portanto, ele era brasileiro, é brasileiro, só que eu estou vivendo, neste momento, na Austrália. Como é que faz? Vai ao consulado, apresente seus documentos. Qual é o seu documento que tem validade internacional? Não é um passaporte? Então, o passaporte prova que você tem cidadania brasileira. E, desta forma, você vai poder ter os benefícios da CPLP. Você é membro deste país. Não é o local onde você está. Da mesma forma, se tiver um estrangeiro ilegal ali no Brasil, não tem ali a cidadania, ele também, não é porque ele está no Brasil que ele vai poder pedir o da CPLP. Sim, porque não é o fator residência. Não é o fator residência que vai definir se ele tem ou não direito. Ele pode estar residindo, como foi colocado, ele está residindo no Brasil, mas isso não quer dizer que ele é brasileiro. Exato. Eu tenho um caso dessa semana que apareceu, ele é venezuelano, morando no Brasil legalmente, e agora ele quer fazer um visto para cá. Posso aplicar CPLP, seu Renato? Não, você é venezuelano. Ele vai poder pedir o visto normal, todos esses vistos que a gente fala são para todos os estrangeiros, isso é independente. Agora, o benefício CPLP, então, só para cidadão de um país de língua portuguesa. Aquele que, por exemplo, está no Brasil, não tem nacionalidade brasileira e vai ao consulado brasileiro pedir, na verdade, ele vai precisar apresentar mais documentos, porque ele vai ter que apresentar, por exemplo, o registro criminal do país de origem e o registro criminal do país onde ele está vivendo no momento. Tem um tempo também para isso. Porque ele já foi passando por outros lugares, então Portugal quer saber se você deixou alguma coisa. Deixou um rastro aí. Exato. Se você está ficha limpa, está ótimo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, são essas coisinhas pontuais que muitas vezes passam. A gente vai lembrando, no meio de uma conversa como esta, de que isso acontece, de que essas situações são latentes. Por aqui nos comentários, imagina as situações que o senhor deve receber por aí, com certeza. A gente se assusta. Mas é muito bom. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que ficou tudo bem esclarecido enquanto a essa situação do vício de nômade digital. Se vier alguma pegadinha, alguma coisa nova ali na VFS, no consulado, eu volto aqui, chamo o senhor novamente aqui para a gente falar sobre isso. Mas, por enquanto, o que sabemos é realmente essa documentação. Então, acho que já
a gente já está por dentro de muita coisa, já consegue ir organizando a documentação, Sim. saber se a pessoa é apta ou não para esse visto, né? Claro. Quem tá, por exemplo, tem interesse nesse visto como nômade digital, certamente. Eu acho que a legislação e o próprio regulamento estão bastante claros. Surgiu aquela duvidazinha ali no início dos rendimentos e tal, mas o regulamento está bastante claro no sentido de que tipos de documentos eu vou precisar. Quer dizer, eu já consigo montar o meu projeto. Olhar e falar, eu Segunda-feira. consigo ou eu não consigo, estou fora desse, vamos para o próximo. Exatamente. Segunda-feira, vou dar uma olhada no site da VFS, vou ver se tem alguma coisa lá que criaram, alguma regrinha especial. Não tendo nada, vou dar encaminhamento. Tá ótimo. Foi perfeitamente possível, dentro deste prazo de 30 dias que deram para que a lei entrasse em vigor, era plenamente possível iniciar todo um projeto, a começar a separar documentos, ver rendas, ver isso, ver aquilo. Vou ligar para Portugal, vou procurar uma imobiliária, vou para a internet, vou procurar alguém que me dê suporte para isso, não é? E vou deixar a coisa meio engatilhada, meio pronta. E eu acredito que muita gente fez isso. Eu espero. Com certeza, com certeza. Que tenham feito projeto para isso, que não chegue na hora H e se deparem com surpresas e às vezes podem ser desagradáveis. Exato. Então, doutor Renato, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo por aqui, tá? Pode se convidar para falar, Ana, surgiu algum assunto aqui que é importante trazer para os seus seguidores? Vem aqui, por favor. Ok, eu agradeço mais uma vez pelo convite que me foi feito. Já estamos aqui pela segunda vez, talvez haja uma terceira, uma quarta, uma quinta, não se sabe, não é? Com certeza. As novidades vão surgir, as práticas vão surgir nos próximos dias e, muito provavelmente, nós retornaremos aqui para tratar disso. A gente pode falar ainda ali sobre mudança para o visto de trabalho, que teve também, né? Diferente daquele da procura de trabalho, que tem visto de trabalho, tem o reagrupamento, tem coisas ainda muito interessantes para a gente falar a respeito. E aí nós estamos falando da parte de vistos, aí nós temos ainda a parte dos reagrupamentos, das autorizações de residência, os procedimentos, tem muita coisa. A análise desses processos, tem muita coisinha que dá para discorrer bastante tempo. Temos bastante assunto para passar aqui. Com certeza. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. E você aí de casa, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Fala para mim qual é o visto que você quer que a gente traga aqui. Eu convido de novo o doutor Renato para trazer aqui todas essas informações para você. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!